Bom, pessoal, um aviso primeiro aqui, o proprietário do Focus Prata, placa 7686, comparecer ao estacionamento, por favor. Professor Igor. Nunca pensei que fosse o senhor, professor, mas tudo bem. Retornarei. Nesse segundo momento do debate, nesse segundo módulo, os candidatos vão perguntar entre si. Serão 4 perguntas, 2 de cada candidato. Ao final da terceira pergunta, nós encerraremos a coleta das perguntas da plateia para o terceiro módulo. Então, a Janaína está com o material para isso e, ao longo desse módulo, vocês podem escrever, então, essas perguntas. Nesse segundo bloco, cada candidato vai ter 1 minuto de tempo para a pergunta. O candidato que responde tem 2 minutos para a resposta. Quem perguntou tem mais 1 minuto para a réplica. E aí passamos então para a segunda pergunta. A sequência é o candidato A pergunta para o candidato B. Pelo sorteio que realizamos, o candidato A é o professor Marcelo, o candidato B é a professora Cláudia. Então, 1 minuto para a pergunta do professor Marcelo para a professora Cláudia. Professora Cláudia, durante o período de constituição do IFRS, a senhora afirmou muito claramente que a adesão da antiga escola técnica não traria prejuízo ao processo e às pretensões das escolas que adeririam à proposta, uma vez que era desejável que a reitoria ficasse sediada em Porto Alegre. Quando a sede da reitoria ficou definida na cidade de Bento Gonçalves, a senhora garantiu que isso aconteceu à sua revelia e que desconhecia as tratativas que garantiram essa definição. Entretanto, na sua campanha, a senhora afirma que a definição da reitoria em Bento Gonçalves foi uma de suas conquistas e uma vitória da Serra. Afinal, é uma reitoria do IFRS ou da Serra? Qual das 2 afirmações corresponde à verdade? Tempo para a resposta da professora Cláudia, 2 minutos, por favor. Essa é uma ótima pergunta para que a gente possa esclarecer essa situação. Ontem, o que eu disse no debate, ontem em Bento Gonçalves, é que a reitoria permanecendo em Bento Gonçalves foi uma conquista da comunidade, não da Cláudia. Foi uma conquista do campus Bento Gonçalves, que permaneceu, que foi a única instituição federal ao longo de 50 anos na Serra Gaúcha, com os únicos cursos de educação profissional e cursos superiores. Quero dizer também que já disse isso para o professor Marcelo, inclusive à época, que na realidade a transferência da reitoria para Bento Gonçalves, ela só causou prejuízo, nesse momento, para uma pessoa, para mim, porque eu perdi dinheiro nesse processo. Hoje ainda eu comentava sobre isso. Eu comprei um apartamento para morar em Porto Alegre, e é bom que se esclareça isso. Esse apartamento teve que ser devolvido à construtora, porque a sede da reitoria saiu de Porto Alegre e voltou para Bento Gonçalves. Então, não é uma conquista não da Cláudia, não. É uma conquista da comunidade, de todo o Instituto, porque na Serra, a reitoria do Instituto não é mais uma reitoria, como seria aqui em Porto Alegre. Ela é a reitoria do Instituto Federal. Ela tem protagonismo, ela tem uma inserção na Serra Gaúcha, como talvez não tivesse aqui em Porto Alegre. O que não quer dizer que isso tenha prejudicado o Instituto. Na realidade, a reitoria, justamente por ser fomentadora de políticas, como disse o professor Marcelo, ela independe de estar na Serra ou em Porto Alegre. Ela tem que ter o mesmo papel lá e aqui. Ok, 1 minuto para o professor Marcelo. Exatamente. As comunidades da Serra, elas não precisam que a reitoria esteja na Serra. É menosprezar a qualidade dos diversos campos. O que fica claro aqui é quem consegue manter um determinado compromisso. O compromisso que foi feito antes não foi mantido. Bom, a comunidade de Porto Alegre manteve o seu compromisso, porque após a mudança da reitoria para Bento Gonçalves, nós nos reunimos e chegamos à conclusão que não fazia diferença. Nós sabemos manter esse compromisso. No entanto, ao longo da campanha, eu sou acusado de querer trazer a reitoria para Porto Alegre. Aí que está o absurdo. Nós, que fizemos uma opção pelo Instituto com a reitoria de Bento Gonçalves, somos acusados de querer trazer para Porto Alegre. Mas o acordo anterior, esse não foi mantido.
esse não foi mantido. Portanto, a prática é diferente do discurso. Muito bem. Agora, nesse segundo momento, a primeira pergunta da professora Cláudia ao professor Marcelo. Um minuto, por favor. Não tem tréplica? Aqui tem 1 minuto de pergunta, 2 minutos de resposta e 1 minuto de... Réplica. Ele faz a pergunta e eu... Eles fizeram o mesmo esquema de Farroupilha. E não havia tréplica. Não. É Restinga? É o da Restinga. Eu tirei, inclusive, do campus Restinga. Aqui tem resposta e tréplica. É isso, professor? Existia a réplica. Eu acho que a réplica foi Com licença. sumida. Bem, se os candidatos não se opõem, a gente tem 1 minuto para cada um, porque isso se repetiria o professor Marcelo das outras perguntas. Bom, o que havia sido colocado, professor Hamilton, no começo era essa sequência. Que é uma sequência que vai acontecer também no momento das perguntas da professora Cláudia. Então, como não está aqui, e eu peço até desculpas, porque não tenho observado isso antes, mas 1 minuto de pergunta, 2 minutos de resposta, e aí mais 1 minuto para quem perguntou fazer seus comentários finais. É isso. Bom? 1 minuto para a professora Cláudia perguntar ao professor Marcelo. A nossa gestão iniciou mais um processo democrático de discussão sobre a flexibilização da carga horária docente, que é um tema extremamente importante para a nossa comunidade, e justamente para a gente poder atender as áreas de ensino, pesquisa e extensão, que é uma demanda hoje crucial para nós. O senhor disse, professor Marcelo, num outro debate, ser o responsável pela implantação do ponto biométrico no campus Porto Alegre, uma vez que os técnicos administrativos e os professores da instituição não trabalhavam à sua época na gestão de 2004 a 2008. Mas também disse que os professores não são obrigados a permanecer na área, na infraestrutura física da escola. Eu gostaria de saber se o senhor conhece a política do ponto biométrico que é implantada no campus Porto Alegre, no que diz respeito aos docentes, e se o senhor pretende implantar essa política no resto do Instituto Federal a partir da experiência que o senhor teve aqui no Instituto, no campus. 2 minutos para o professor Marcelo. Em primeiro lugar, eu não implantei o ponto biométrico porque os servidores não trabalhavam. Implantei o ponto biométrico, sim, porque havia alguns servidores que não cumpriam com as suas obrigações. E o ponto biométrico servia muito bem para a questão de controle se os professores estavam efetivamente indo à sala de aula, por exemplo. Serviu muito bem para saber se os técnicos administrativos estavam trabalhando o regime de trabalho normal na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O ponto eletrônico nunca foi um motivo de pressão sobre os servidores, basta conversar com os servidores daquele tempo. E efetivamente, sim, os docentes tinham liberdade para nas atividades fora de sala de aula, de orientação de aluno, trabalharem fora do campus. Isso acontece na universidade tranquilamente. Então eu não tenho nenhum problema em relação ao ponto biométrico, porque o ponto biométrico nunca engessou a gestão, nunca transformou a comunidade em uma comunidade antagonizada. Em relação à atual utilização do ponto biométrico, eu continuo achando que a forma como eu, como gestor, utilizava o ponto biométrico era a melhor forma. Trazia harmonia à escola, trazia o comprometimento dos docentes e o comprometimento dos servidores. Portanto, se a pergunta é se eu considero que o ponto biométrico deve ser usado para a marcação de 40 horas semanais de docentes e servidores, não acho que deva ser usado para isso. Acho que deva ser usado como um bom instrumento de gestão para o diretor-geral de cada campus saber o que ocorre no seu campus. A gente precisa da flexibilização imediatamente. A gente precisa da flexibilização imediatamente. Não é o ponto biométrico que a tranca. É a forma de gerir um determinado campus ou uma instituição como o IFRS que pode bloqueá-la.
Tem 1 minuto para o comentário da professora Cláudia. É tudo uma questão de coerência e retorno. Controle não rima com flexibilização. O senhor defendeu a igualdade, tem defendido em todos os debates, tem dito que é o salvador da pátria, que em 6 meses resolve todos os 6 meses, resolve todos os problemas do estudo. Nos campos tem falado em isonomia. Em Canoas, inclusive, o senhor falou isso, em Caxias também. No entanto, o senhor deve saber que existem 2 políticas de ponto aqui. Uma para professores que eram da antiga escola técnica e outra para os professores que acabaram de chegar no Instituto. Eu gostaria de lembrar que quando o senhor foi diretor de ensino na unidade de Canoas, os professores eram obrigados a permanecer lá numa sala da prefeitura, sem internet, sem computador, e o senhor era diretor de ensino e nem sequer levou ao conhecimento da reitoria que essas condições eram, inclusive, insalubres. Muito bem. Agora, novamente pergunta do professor Marcelo, 1 minuto para perguntar à professora Cláudia, por favor. Em 6 meses, certamente nós podemos melhorar a situação atual. Aliás, eu fico preocupado se a candidata ganhar a eleição e não haverá nenhuma mudança em 6 meses. Isso preocupa. Em relação à insalubridade, sabe-se que é um direito do servidor que trabalha em alguns tipos de ambiente. Sabe-se que muitos servidores percebiam valores com impacto em seus baixos salários. Por que não houve uma atenção maior da diretoria de gestão de pessoas para esta questão? Professor Marcelo, a questão da insalubridade, ela está inserida num processo muito maior no que diz respeito à questão de uma política mais ampla para a questão da gestão de pessoas. Nós precisamos criar uma diretoria de gestão de pessoas que pense única e exclusivamente a qualidade dos serviços, a qualidade do atendimento, a qualidade da vida dos nossos servidores. E nós temos propostas para isso. Nós pretendemos ampliar a equipe de gestão de pessoas, nos campi, principalmente. Por quê? Porque nós temos poucos servidores nos campi. Nós pretendemos implantar políticas de critérios no que diz respeito a licenças e ausências, por exemplo, mas não uma política que atenda um único campus, e sim uma política que atenda o Instituto como um todo. Assim como nós não queremos criar uma política de insalubridade, uma política para atender os laudos ambientais, que atenda única e exclusivamente o campus Porto Alegre, como fez a direção atual do campus Porto Alegre. Nós queremos pensar para todo o Instituto, porque os servidores desse campus são os mesmos em Porto Alegre, em Erechim, em Canoas, em Caxias, em Bento Gonçalves, enfim, docentes são os mesmos. Esse é o tratamento isonômico que nós queremos garantir, e não apenas um tratamento para um campus. A nossa visão é uma visão do todo, ela é uma visão sistêmica, não apenas voltada para um determinado campus. Agora, sem sombra de dúvida, isso tem que estar pensado numa política macro do Instituto, não apenas pontualmente. A visão, de fato, é uma visão centralizadora. Precisamos criar, mas não criamos nos 2 anos e meio. É isso que aconteceu. Sempre precisamos criar, mas não fizemos. Estamos propondo agora que tem campanha eleitoral. A verdade é que na questão da insalubridade, houve uma suspensão generalizada do benefício. Qual é o critério para haver uma suspensão generalizada? Houve uma suspensão no final das férias. Como é que se comunica aos servidores que isso vai acontecer? A análise que foi feita num período inapropriado, porque o Campus Porto Alegre procurou uma solução, faz parte de ser gestor procurar soluções. A solução está ao alcance do resto do Instituto? Está. Por que a reitoria não a implementa no resto do Instituto? É obrigação do diretor-geral de Porto Alegre implementá-la? Ok. Agora, novamente, a professora Cláudia tem 1 minuto para perguntar ao professor Marcelo. Essa é a última pergunta, então, nesse momento, encerra-se a coleta das perguntas do bloco seguinte. Professora Cláudia, 1 minuto. Eu gostaria de fazer um comparativo. Professor Marcelo, o senhor defende a flexibilização da carga horária dos docentes e técnicos, mas implantou o ponto biométrico em Porto Alegre. O senhor defende a paridade entre os segmentos, mas defendeu na Estatuinte, por exemplo, que os docentes tivessem 70% e técnicos e alunos tivessem o resto. O
senhor defende transparência e democracia, mas a gente sabe que o senhor não promove reuniões com os seus representados do Consulp. Enfim, o senhor fala de competência de tempo, mas o senhor não conseguiu emitir um parecer sobre as 30 horas dos técnicos administrativos em 9 meses. O senhor defende, o senhor diz que a reitoria vai de mal a pior, mas o senhor até março apoiava a minha candidatura. Eu gostaria de saber quem é o professor Marcelo. Quem é o quê? Quem é o professor Marcelo? 2 minutos, professor Marcelo. Como diria o Mário Quintana, sou eu. Professor Marcelo sou eu. Pessoal, por favor. As pessoas me conhecem. As pessoas me conhecem. Claro, há uma infinidade de perguntas na questão que os 2 minutos provavelmente não darão conta de responder. Mas não há problema. A questão dos 70% dos docentes foi questionada por mim, sim, em um contexto que nós achávamos importante ser questionado. No entanto, qual foi o voto? O voto foi pela paridade no Estatuto. Qual foi o voto no regimento interno? Os colegas técnico-administrativos e alunos conhecem qual foi a posição em todo o processo de criação do regimento interno. Foi o voto pela paridade. Então não há problema em se discutir os assuntos, não há problema em se rever posições. Não há problema nenhum em se rever posições. A Comissão de Legislação e Regimento atrasou o seu parecer, que foi distribuído o processo, atrasou, mas o parecer também só apareceu não só quando eu saí do Conselho, mas quando a presidência do Conselho Superior também trocou, porque a presidência do Conselho Superior tinha a oportunidade de colocar em pauta sem parecer, e não o fez. A posição de apoiar, sempre tentei dar suporte à reitoria, sim. Sempre tentei dar suporte à reitoria, sim. No entanto, o grupo que represento não viu perspectiva de mudança na sua reeleição. Esta é a questão. A sua reeleição tinha que estar comprometida com modificações e modificações de pessoas. Portanto, apoiar o reitor para que ele faça um bom trabalho não é problema para mim. Mas não posso apoiar uma candidatura que quer manter tudo como está. Muito bem, agora 1 minuto para as considerações da professora Cláudia, por favor. Primeiro, dizer que o senhor é incoerência em pessoa, professor. O senhor gosta de atirar pedras, mas não propõe. Faz uma lista de problemas, mas não tem proposta. Essa é a verdade. O senhor apresenta todos os problemas que tem a reitoria, mas até, como eu disse, até março, trabalhou e se propôs, inclusive, a construir um plano de gestão comigo. Essa é a verdade. O senhor diz, por exemplo, que não defende, que defende a paridade e que na época defendeu 70%. Eu quero lhe dizer que está escrito no e-mail que o senhor diz que a igualdade de cadeiras inviabiliza o Instituto. Então é isso. Essa é a questão. Muito bem, nós estamos encerrando esse bloco. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos. Em 5 minutos retornamos para os 2 blocos finais. Obrigado pela atenção até o momento. Não é possível entregar mais novas perguntas, como a gente havia avisado. Isso encerrou o bloco anterior. Obrigado.